Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos dando início aqui a um novo projeto na GTI, esse podcast, para compartilhar um pouquinho mais da nossa cultura, do nosso processo de investimentos. Eu estou aqui com o André Gordon, sócio fundador da GTI, gestor dos nossos fundos, para falar um pouquinho sobre o ano de 2023, que já começou bem desafiador. Então, Gordon, começa falando um pouquinho, o mercado está vendo muita cautela nos investimentos de renda variável, né? Agora que as taxas de juro subiram, né? Você, como um veterano aí de bolsa, né? O que você pode falar para tranquilizar um pouco o nosso investidor? Bom, o ano de 2003 ele de fato começa desafiador e acho que com um viés muito forte para a renda fixa, né? Porque depois de muitos anos nos países desenvolvidos você tem uma taxa de juros aí por volta de 4 a 5%, coisa que não tinha há mais de 2 décadas, né? E mesmo aqui no Brasil, a taxa Selic a 13,75 também estimulou muito a migração de renda variável para renda fixa. Como você mencionou também, nesses últimos 30 anos a gente já viu esse tipo de movimento algumas vezes. E não preciso de dizer que neste momento é quando as ações estão mais baratas, né? Então, a gente sempre fala, o que interessa é olhar o horizonte de investimento de mais longo prazo e conforme for esse horizonte, obviamente a bolsa continua tendo um diferencial de retorno esperado, né, em relação à renda fixa. E, obviamente, se a pessoa tiver interesse em investir um mês, 2 meses em investimento de curto prazo, a gente não recomenda entrar em bolsa, por motivos óbvios, né? Então, é um ano interessante, mas que depois de 3 anos bastante complicados, principalmente no campo internacional, esse começo de ano começou um pouco mais tranquilo, né? A redução de preços dos combustíveis ajudou um pouco a diminuir o medo quanto à inflação. A elevação de juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, já tem produzido os primeiros efeitos aí de conter preços e expectativas. Então, a gente está conseguindo ver uma lenta convergência de preço aí, Estados Unidos mirando os 2%, e sem, contudo, ter um aumento relevante do desemprego, né? Os mercados de trabalho continuam bastante apertados, vamos dizer assim, mas existe espaço para que novos ingressem no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem visto uma dinâmica que eu diria saudável e por conta disso a gente viu uma recuperação importante nos índices norte-americanos, né? No S&P, o Nasdaq subiu mais de 10% no mês. E no Brasil, por que a gente não está, vamos dizer, pegando essa mesma euforia, né? A gente pode até usar o termo euforia nesse começo de ano, ainda que tivemos uma alta do índice de 3,5% mais ou menos, uma pequena apreciação cambial, né? Quer dizer, 6,5% em dólar, mas muito menos do que alguns dos nossos vizinhos e menos do que o Nasdaq que subiu 10,5%, etc., né? Porque no Brasil ainda tem uma incerteza muito grande quanto à política doméstica, né? Os primeiros sinais do novo governo não foram positivos, né? Foram de mais heterodoxia, mirando o controle de preço de combustível, pedindo um estouro do teto dos gastos, ameaçando colocar fim ao teto do gasto, questionando a independência do Banco Central. Tudo isso Mas foi surpresa, né? Porque ao final, ali no início do período eleitoral, muita gente colocava quase como se fosse indiferente, né? Lula ou Bolsonaro, o que até para exato. nós soou uma surpresa, né? A gente, obviamente, trabalhava levando ao pé da letra que o Lula falou durante a campanha, né? Até porque foi o que ele praticou durante o governo dele e da Dilma, né? Mas o mercado achava que ele seria pragmático, né? Então, se usou muito a expressão teremos o Lula 2003, do primeiro mandato. Esquecendo que no primeiro mandato foi um vento a favor, principalmente pela China, enorme, né? Eu até diria que nesse momento a China, que acabou com a política do Covid zero recentemente, ela até pode voltar a crescer e deve voltar a crescer. A gente trabalha com a China crescendo mais do que 5% no ano, né? Essa retomada já está acontecendo. Só que vamos lembrar que naquela época era 10, 12% ao ano, né? Então tem uma diferença relevante, né? Claro que a China hoje é outro tamanho também, então de qualquer forma esse crescimento marginal chinês ele é muito relevante, principalmente em algumas commodities como o minério de ferro, né? Mas eu diria que assim, o Brasil tem mais uma vez uma oportunidade a se aproveitar. É, Infelizmente, pela idade, alguns fios de cabelo branco, são poucos, né? Mas esses fios de cabelo branco,
eles não podem nos levar a ser ingênuo e achar que todos estão na mesma pauta, né? A gente sabe que no Brasil é 2 passos para frente, um para trás, e é assim que funciona, né? O Estado ainda é muito grande, a gente passou 6 anos vendo uma redução substantiva no tamanho do Estado e agora não há mais interesse em reduzir o Estado pelo novo governo. Se preservar o tamanho, ok, o risco é voltar a crescer, né? Então a gente vai ter que monitorar. Em função disso, a gente continua com nossas exposições, eu diria que um pouco mais conservadoras em bolsa, né? A gente gosta de commodities, as empresas ligadas a commodities vão estar gerando muito caixa, vão distribuir muito dividendo, os preços vão estar bom. O câmbio, obviamente, se tiver alguma coisa muito ruim aqui dentro, elas também são mais defensivas nesse aspecto de moeda. A gente gosta do setor de consumo menos discricionário, né? O Auxílio Brasil continua num valor elevado, isso aí vai preservar pelo menos o consumo básico. Nesse ano mais difícil, né? O Banco Central já sinalizou que a taxa de juros vai ficar parada aí ao longo do ano, quer dizer, ele quer mostrar realmente que se não tiver disciplina fiscal, não vai ter espaço para começar os cortes. Então a gente acha que medicamentos, alimentos é onde a gente tem um risco relativamente baixo e os preços estão muito atrativos, né? A gente continua gostando de logística e até por preço, desalavancagem, a Simpar, que é a nossa principal posição em logística, ela já enfrentou cenários muito mais adversos, né? Investimos em empresas como a Ambipar, que é uma empresa que tem um crescimento enorme pela frente enfim, essa expansão vai continuar mesmo nesse cenário bem dissociado, né, do macro. Dissociado, né? Quer dizer, as pessoas vão precisar continuar reciclando os seus rejeitos, né? Rejeitos industriais, buscando estarem mais aderentes a uma agenda ESG, então fazer uma economia, ter uma economia circular, né? Quer dizer, é algo que veio para ficar e que tende a cada vez ter mais empresas entrando, e uma vez que a empresa entra, tem empresa, por exemplo, que ela precisa de papel reciclado, né? Por exemplo, e a Ambipar ela consegue garantir aquelas quantidades grandes, né? E são processos irreversíveis, né? Uma vez que ela estabelece aquela diretriz, ela todo ano vai precisar daquele fornecimento, né? Então, são crescimentos que estão, eu diria que, garantidos, salvo uma grande catástrofe, né? Então, a gente está muito tranquilo em relação ao portfólio, estamos com uma exposição média aí desse ano que tem sido em torno de 95%, 96%, que é um pouco abaixo até do que o nosso padrão, mas eu diria que é acima do que a indústria anda praticando. Você se esconde mais caixa, né? A gente vê... O caixa não cai, né? O caixa agora é de 13%, né? 13,5%. Então, é um ano que eu diria que é de transição, obviamente tendo que monitorar nos prazos mais curtos, ou seja, um horizonte um pouquinho mais curto para a gente fazer essa checagem frequente do portfólio para saber se de fato nada está saindo do parâmetro. Né? Vamos monitorar a reforma tributária, que é um evento muito relevante, que pode ser menos danina para a Bolsa, pode ser positiva, pode ser muito negativa, né? Então é importante entender se ela vai seguir a linha dos projetos que já vinham tramitando. A reforma administrativa eu sou muito cético, eu não acho que esse governo vai evoluir nesse campo. Então, assim, Dá para se esconder aí num portfólio mais conservador, né? Dá para conseguir um yield bastante elevado nas empresas, né? Aliás, isso é legal você falar, porque eu vejo muitos investidores, assim, gostando muito de NTNBs agora, né? Porque estão preocupados com o fiscal, que o governo vai ser irresponsável. Poxa, eu vou aqui ganhar, seja a inflação, seja ela qual for, lá, né? No indexador, né? Mais 5, 6%. E pouca gente sabe, mas o yield que a gente tem de dividendos na nossa carteira hoje é maior do que isso, né? Então, fala um pouco dessa ótica, porque investir em ações talvez não seja tão arriscado como as pessoas imaginam, né? Então, é isso que é interessante, porque eu pessoalmente até gosto da NTNB como título de renda fixa, né? Porque, primeiro, é um título que se você tiver algum descontrole inflacionário moderado, ela vai te proteger. Né? E mais o retorno real que você contrata no ato da compra. Né? A única ressalva é que se você tiver um processo de hiperinflação, ela protege, mas não pode esquecer do ganho de capital tributado. E aí, mais de 2 anos é 15% também, que nem bolsa. Mas imagina que você tivesse uma hiperinflação estilo argentino, etc., 15% do total passa a ser uma coisa bastante relevante.
E para concluir, a bolsa nada mais é do que uma NTN-B turbinada, porque ela também é um ativo real que protege, né? Quer dizer, empresas com capacidade de passar preço, com a diferença que ela também tem um componente de crescimento adicionado a essa proteção de preço, né? Então, obviamente, quando você escolhe uma empresa boa, com capacidade de garantir preço, de garantir market share, ou de tomar market share de concorrentes mais frágeis, além dessa proteção do preço, você tem também um crescimento, né? E você já está descontando uma taxa sem risco, mais um prêmio equity, então, salvo eu falo, o risco que você tem que olhar de longo prazo é Brasil vira Venezuela ou Argentina? Se você acredita que sim, aí de fato não é. Aí tem que ser muito mais cauteloso com a bolsa. Por quê? Porque só vai sobreviver empresas que vão eventualmente se beneficiar desse cenário catastrófico. Se você não acredita nisso, né, se você acha que o Brasil pode até passar por períodos como foi o da Dilma, turbulento, mas a gente vai ter um Congresso que vai servir como uma espécie de barreira impedindo essa catástrofe para venezuelização, nesse caso você vai passar um período turbulento, mas vai retomar tudo. A empresa boa vai continuar gerando caixa, ela vai usar para reduzir endividamento, para distribuir dividendo. E no nosso portfólio hoje, talvez vai ser um pouco menor do que o ano passado, porque Vale e a Petro foi um grande destaque de dividendo ano passado e o atual governo já sinalizou que não gosta, né? Apesar dele ser o maior receptor desses dividendos. O yield ainda é muito alto, eu diria que perto de 4,5%, 5% líquido, né? Então a gente está bastante confortável, né? Perfeito, maravilha. Bom, acho que ficou super claro, né, que dá para se esconder em ações, sim. Se vocês tiverem temas que vocês queiram que a gente explore, mande aqui nos comentários, entre em contato com a gente nas mídias sociais e acompanhe os próximos episódios.